Eu tenho que falar de quinta. Ela mandou eu falar de quinta. Eu vou obedecer a Glaucia. Domingo passado, Deus colocou um desejo muito forte no meu coração de que o culto de quinta fosse um culto de mover. Aí eu falei para a igreja, venha na quinta-feira, aproveita que sexta-feira muitos não vão trabalhar e venham na quinta-feira. Se você estiver por aí, venha. Mas é um desejo, era uma oração que eu fazia a Deus, apenas isso. E eu tinha um versículo só na minha mente durante toda aquela semana, mas eu não fui procurar a referência. Eu tinha o versículo decora aqui na mente e não fui atrás da referência. A Glaucia veio abrir o culto e ela começou a ler um texto e eu fui direto a procurar aquele versículo que eu queria. E era exatamente o mesmo capítulo que ela estava lendo. Mas ela foi muito espertinha e não foi até o versículo que eu queria. Ela parou uns 3 antes. Aí o Pedro Paulo não ficou contente, levantou lá o lugar dele aqui, e eu queria ler o versículo aqui também, e continuou, e leu o versículo que eu queria ler. E aí eu já sabia que Jesus estava aqui, né? O texto que nós temos em mente é que o Senhor promete, e aqui está o Renato que está fazendo os 7 passos, e nessa semana ele falava comigo, ele tem estudado sobre oração e tem aprendido que Deus quer que nós façamos pedidos a Deus. É isso. E que Deus quer atender os nossos pedidos quando são feitos de acordo com a vontade de Deus. E eu estava com tudo isso na cabeça a semana toda, e naquele versículo que Jesus fala assim, que ele é um pai bom, e que se nós pedirmos, ele dará o Espírito Santo. E eu já estava com esse texto o tempo todo, mas aí veio o Pedro Paulo e leu. E aí então nós entramos do louvor direto para a ministração, e o Senhor se derramou aqui no nosso meio, né? Quem veio aqui sabe que eu estou falando diante do Senhor a verdade, foi um culto diferente de todos. Que às vezes a gente precisa passar por essas renovações do nosso espírito e voltarmos a colocar em prática as coisas que Deus já nos deu, né? Deus já deu coisas muito poderosas e muito preciosas, mas a gente fica na mesmice, fazendo as mesmas coisas sempre, né? E a gente acaba enferrujando. Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Pai, eu não sei o que você faz nisso aqui, mas fica estranho. Muito bem. Filipenses, capítulo 1. Se é muito estranho aqui, vocês me perdoem, tá? Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 em diante. Pessoal aqui da banda da direita, vai ter mapinha depois, viu? Não sei se vocês vão enxergar direito aí, mapinha. Ainda não. Vamos lá, Marcela, daqui a pouco. Diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Pai, tua palavra foi aberta diante de nós. Nós queremos receber de ti o ensinamento, a exortação, o estímulo, conforme a necessidade de cada coração. Peço que o Senhor ilumine a tua palavra, que venha esclarecer, confirmar caminhos e decisões, conforme a necessidade de cada coração que o Senhor conhece como ninguém. Nós apenas nos apresentamos diante do Senhor para ouvir o teu recado. E queremos ser apenas instrumentos, repetidores da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus te pedimos assim. Amém. Paulo escreveu a carta numa prisão. Esta carta aos Filipenses foi escrita quando Paulo estava na primeira ocasião em que ele foi preso, né? E todos falam que é uma carta em que ele fala muito de alegria, mas esta carta começa com uma oração. Esta oração envolvia alguns pedidos, mas mesclados com ações de graças, né? E passando rapidamente por ela, eu quero destacar de imediato que ele manifesta uma grande gratidão pela cooperação que aquela igreja tinha no Evangelho.
A igreja que cooperou com Paulo no evangelho, na proclamação do evangelho, na distribuição do evangelho, no suporte ao ministério de Paulo. E Paulo agradecia lá no versículo 5 por esta igreja. E veja só, ele diz no versículo 5 que esta participação, esta cooperação da igreja começou no primeiro dia. Então deixa eu começar dizendo uma coisa importante. Todo mundo é chamado para cooperar com Deus desde o primeiro dia em que conheceu a Jesus. Você não precisa esperar 5 meses, 2 anos, 2 décadas. Desde o começo, desde o primeiro dia, aqueles cristãos se dedicaram a cooperar com o Evangelho. A segunda coisa, ele tem certeza da concretização da vontade de Deus. No versículo 6, ele falou: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Desde que eles se converteram, até o dia em que Jesus voltasse do céu, no dia em que Jesus voltar do céu para buscar a sua noiva, Deus estaria trabalhando no coração daquelas pessoas para completar a obra do aperfeiçoamento desses irmãos aqui. Então, a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que a cooperação no Evangelho só aumenta até Deus completar a obra. Vou falar diferente. Até Deus completar a sua obra em nós, que será o dia que Ele vier nos buscar, a nossa cooperação no Evangelho só deve aumentar, nunca diminuir. Então, no dia em que a pessoa conheceu Jesus, ela fala: eu quero participar disso. E a vontade de Deus é que, enquanto ela vai sendo trabalhada e ela vai se aproximando do Senhor e criando comunhão com Deus, aquele envolvimento com a obra de Deus só vai aumentar. Não existe andar para trás. Não existe. Só existe andar para frente. Isso é na Bíblia, viu? A terceira coisa é que ele reconhecia que estes irmãos eram participantes da graça, a graça da salvação. Lá no versículo 7 ele fala isso. É justo que eu pense isso de todos vós, porque sois participantes da graça comigo. E ele fala de 2 circunstâncias diferentes, quer nas algemas, quer na defesa e na confirmação do Evangelho. Eles não eram participantes do ministério de Paulo somente quando Paulo estava solto. Somente enquanto Paulo estava pregando e desenvolvendo, abrindo igrejas para lá e para cá. Esta participação no Evangelho continuou viva, mesmo quando ele estava entre algemas. E a terceira coisa que eu aprendi aqui é que a cooperação é em todo lugar e em qualquer momento. Porque nós somos seres muito almáticos. E muitas vezes nós nos entusiasmamos com situações favoráveis. E muitas vezes nós desanimamos com situações desfavoráveis. Mas seja nas algemas, seja a pleno vapor, a cooperação tem que ser constante. Amém? E a quarta coisa, ele faz uma oração a Deus lindíssima nos versículos 9 a 11. Ele ora para que o amor fraternal aumente mais e mais. Mas é um amor com conhecimento de causa, é um amor com entendimento. Não é só assim: ai, eu te amo, ai, eu te amo, ai, eu amo vocês. É um amor que sabe do que está falando, que sabe com quem está falando, que sabe por que está falando. É um amor engajado. É um amor engajado na obra de Deus. E Paulo orava para que esse amor aumentasse entre os irmãos, ao ponto de eles poderem aprovar as coisas excelentes. Diga: aprovar as coisas excelentes. Ele não disse para aprovar as coisas certas. Ele não disse para aprovar as coisas boas. É bom aprovar coisas boas. É bom aprovar coisas certas. Mas a oração dele era para que nós aprendêssemos a aprovar as coisas excelentes.
de forma que no versículo 11, eles não tivessem um ou dois frutos. Vê lá no versículo 11, fala que era para eles estarem repletos do fruto de justiça. Outro dia estávamos pregando aqui, nós vimos que Deus não está procurando aparência, folhas e galhos. Deus está procurando frutos na árvore. Deus quer encontrar frutos em nós. E o desejo de Deus é que nós sejamos uma árvore carregada de frutos. Mas este resultado só será obtido quando aprovarmos as coisas excelentes. Existe um nível de vida cristã que é muito bom. Existe um nível de vida cristã que é correto. Existe um nível de vida cristã que é justo, que é honesto e que vale a pena. Mas tem um nível que é acima do normal, que é o excelente. É a oração de Paulo que nós chegássemos lá. Na verdade, o que Paulo estava dizendo é que nós fôssemos crentes, ou que fosse ali uma geração de crentes maduros. Árvore madura dá muito fruto. Lembra do mamoeiro que eu coloquei outro dia aqui? Está lá do mesmo jeito, viu? Não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada. Ninguém colheu, o fruto não amadureceu, podaram a árvore, continuou lá o mamoeiro com uma mamões mirradas, uma coisa horrorosa. Não dá nem vontade, bem na porta da minha casa, você olha assim, uns tocos assim, com umas bolinhas verdes ali penduradas. Mas o que eu descubro é que nós devemos buscar sempre um nível maior e mais profundo na nossa relação com Deus. Então, o objetivo de Paulo nessa oração é que os crentes de Filipos alcançassem uma maturidade tal que seria marcada por uma frutificação abundante nas suas vidas. Muito fruto, muito fruto, muito fruto. E também porque haveria uma sintonia finíssima entre os seus pensamentos e os pensamentos de Deus, porque agora eles passariam a provar as coisas excelentes. Nosso Deus é um Deus excelente. Deus é de excelência. E o Senhor anseia por encontrar crentes que sejam excelentes nos seus pensamentos também. Na verdade, o que Deus quer de nós é que ultrapassemos a linha da mediocridade espiritual. Eu não estou falando medíocre no sentido ruim que a palavra tem hoje aí. Medíocre literalmente significa médio. E nós andamos muitas vezes no nível da média. Eu tenho a média espiritual. Eu leio a minha Bíblia todo dia, eu faço a minha oração antes de dormir, eu oro antes de comer o alimento. Eu frequento os cultos com regularidade. Está tudo certo, não tem nada errado com isso, não. Mas Deus fala, você não quer ir um pouquinho para cima, não? Você não quer ir um pouquinho para cima? Tá bom o médio para você? E Paulo tinha certeza de que ele seria atendido nesse pedido. Porque ele observou a vida desses cristãos, ele reconheceu que desde o primeiro dia, eles só aumentavam na cooperação com o evangelho. Eles aumentavam, eles aumentavam, eles aumentavam, eles aumentavam, eles aumentavam. E Paulo falava, nossa, quando Jesus voltar, vocês vão estar mais do que prontos. Eu queria que Jesus falasse isso de mim. Eu espero que Jesus fale isso de todos nós aqui. E sabe o que eu descobri? Lendo esse texto? Que participação, que cooperação, que colaboração geram maturidade. Quando eu me envolvo, quando eu me engajo, não é na vida da igreja, especificamente pela igreja em si, é pelo evangelho. Quando eu me engajo, eu amadureço, porque eu sou induzido pelo próprio Espírito Santo a aprender a aprovar o que é excelente e a rejeitar o que é medíocre, ou até o que é errado. Diga aí, participação gera maturidade. Quer crescer na sua vida com Deus? Regaça a manga, põe a mão na massa. Pode perceber que toda pessoa que um dia pôs muita mão na massa e depois tirou, parou. Não cresceu mais.
Aí depois fala, minha vida está parada, não sei há quanto tempo, aí precisa renovar os dons. Por isso que Paulo fala para Timóteo, renove os dons, reavives o dom, põe a mão na massa. A gente cantou lembra do quarteto? O famoso quarteto, Esther? A gente cantava, quem tem posto, e falava lá, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado pôs a mão, trabalho certo. Tem serviço e profissão. É isso aí. A gente está com um problema de amnésia, né? Um problema sério aqui. Paulo sempre falou sobre as igrejas. Paulo foi o maior implantador de igrejas. E tem uma coisa que Paulo valorizou sempre nas suas cartas, foi a igreja de Cristo. Mas não foi por acaso. Paulo tinha a revelação clara de que é por meio da igreja que as virtudes de Cristo serão mostradas ao mundo. Não é pela sua pessoa. Não é pela minha pessoa. É pela igreja. Quando nós estamos espalhados, durante a semana, cada um no seu lugar, ainda somos a igreja. Ainda somos a igreja. Estamos todos ligados ao Senhor Jesus. Há uma cobertura pastoral intercedendo por vocês. Há um grupo de intercessores na igreja. Você está lá levando a sua vida, servindo ao Senhor. A igreja está intercedendo por você. Ainda é a igreja. Mas se tem algo que Paulo valoriza, é a igreja de Cristo. E é pela igreja que as trevas serão confundidas. Escuta o que eu estou falando, que está na Bíblia. É pela igreja que as trevas serão confundidas. Se tem algo que a gente tem que aprender a valorizar, é a igreja de Cristo. Mas eu vou dar alguns exemplos de como Paulo valorizava isso. Estamos em Filipenses mesmo. Eu não vou mostrar muitos textos, nem vou ficar explicando muito, eu só quero explicar aqui, ou exemplificar. Capítulo 2 de Filipenses, por exemplo. Algumas características que toda igreja deveria ter. Versículos 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual também o que é dos outros. Sintetizando, porque eu não quero ficar explicando detalhadamente esse texto, o que ele estava falando, tem algumas características só. Primeiro que esse ser que está aparecendo no começo do capítulo 2 não é uma condição não, tá? É uma causa. Já que, uma vez que nós temos uma exortação em Cristo, nós todos somos exortados pela palavra do Senhor, né? Nós temos um amor, nós temos a comunhão do Espírito Santo, já que Jesus está nesta casa, já que todos nós seguimos este livro, já que o Espírito Santo habita em todos nós, completemos a alegria. E aí ele fala, né, de algumas virtudes que a nossa igreja, que toda igreja deveria ter. Por exemplo, um pensamento unânime, uma forma de pensar, uma disposição mental idêntica, uniforme. Ele fala num sentimento fraterno e recíproco. Ele fala para todos terem o mesmo amor, com o mesmo sentimento. Ele fala para ninguém fazer nada por partidarismo ou por vanglória. Ontem nós estudamos Tiago capítulo 4, ele falava exatamente disso. De onde é que procedem as contendas dentro do corpo de Cristo? Elas procedem do fato de que eu quero ser mais do que o outro, eu quero chamar a atenção mais para mim do que para o outro, eu quero ocupar um lugar de proeminência em relação ao outro, e vou defender isso com unhas e dentes, nem que eu tenha que te arranhar. E é por isso que nós entramos em conflito. Toda vez que as pessoas entram em conflito é porque elas estão lutando por aquilo que elas querem. Quando eu acho que eu sou mais importante, quando eu acho que eu sou o centro, quando eu acho que tudo gira em torno de mim, então eu estou disposto a brigar por aquilo. Paulo está falando que tem que ser o contrário. A nossa atitude tem que ser de altruísmo, de humildade.
Então, Paulo sempre fala sobre coisas novas, coisas mais excelentes que devemos buscar. Se você voltar algumas páginas, por exemplo, em Efésios capítulo 4, pessoal, estou dando exemplos, amém? Versículos, você podia ler as cartas de Paulo e você vai encontrar, assim, inúmeros. Mas eu quero só mostrar dois para você ver que eu estou falando a verdade aqui. Capítulo 4, versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vou destacar, obviamente, aqui a cooperação. Numa igreja saudável, numa igreja madura, cada membro dá a sua parcela de contribuição. Agora, ninguém está pedindo para você cooperar com o que você não tem, ou com aquilo que você não sabe. Cada um coopera com aquilo que tem. Então, você tem talento, você sabe falar, ou você tem habilidade com crianças, ou sei lá, você sabe o que Deus lhe deu. A expectativa de Cristo é que você coloque os seus talentos e dê a sua justa cooperação. Não é além da medida, não é aquém da medida, é a cooperação correta para que todo mundo cresça. E esses versículos são interessantes porque eles começam com amor e terminam com amor. O amor envolve toda a prática dentro da igreja. Eu não faço porque eu sou obrigado a fazer. Eu faço porque eu amo. Eu sou constrangido pelo amor de Deus a fazer, mas não é um peso, é um prazer. Às vezes, a gente pode pensar assim, nós vamos visitar uma casa, é muito longe, etc. Mas naquele momento em que você está lá fazendo a visita e você está vendo Deus usar a sua vida e você está vendo pessoas serem restauradas, você não pensa em nada de quanto tempo você levou para chegar lá, se gastou gasolina para isso. E, nossa, tudo isso fica lá no escanteio, porque você está vendo a glória de Deus na sua vida e você fala, eu estou no melhor lugar onde eu podia estar. É ou não é desse jeito? E é isso que ele está falando. Uma igreja madura não fica pensando assim, mas amanhã eu tenho que levantar às 5h40 da manhã. Tudo bem. Não tem importância. Vai dar tudo certo. Então Paulo estava mostrando que somente envolvido pelo amor, ou somente envolvida pelo amor, a cooperação dentro da igreja pode prosperar e atingir o objetivo dela. Outra coisa que eu acho interessante, voltando para Filipenses, né, é que há momentos em que parece que esses valores são ainda mais importantes. A cooperação, a colaboração, a nossa operação no evangelho devem ser frequentes, mas há momentos em que elas são mais necessárias, e não é nos momentos em que está tudo bem. Pelo contrário, é quando está faltando força, porque Paulo escreve aos Filipenses, e muito interessante que no versículo 1 de Filipenses, Paulo não se intitula como apóstolo, ele se apresenta como servo. Porque se ele fosse como apóstolo, ele podia estar falando, eu estou usando a minha autoridade apostólica, obedeçam todos aqui. Mas ele se apresenta como servo fazendo um pedido. Obrigado, Marina. E quando ele escreve essa carta, em vez de dedicar apenas aos crentes ou aos santos, ele inclui no seu prefácio, ou no vocativo aí, ele inclui os bispos e os diáconos. Parece que havia uma situação diferenciada quando ele escreve essa carta. E, de fato, ele estava preso. Era um momento de crise, talvez, no ministério de Paulo. Talvez fosse um momento de crise para a igreja, porque ele era o maior implantador de igrejas. E agora, o nosso líder está preso. E ele escreve de lá a carta aos líderes da igreja e fala, olha, eu estou aqui dentro da prisão, mas vocês vão continuar o que eu comecei. Era um momento importante.
E quando estamos em momentos importantes, mais urgente, mais necessária é a nossa cooperação com o Evangelho. A palavra era essa, mas eu quero mostrar 2 exemplos em que isso não aconteceu. O Velho Testamento mostra 2 exemplos da história de Israel. Eu não vou falar de igreja, aconteceu no povo de Israel, não foi igreja. Mas pode acontecer igual no nosso meio. E eu quero mostrar 2 exemplos do que não deve haver, para que nós entendamos, pelo anti-exemplo, como Deus espera que nós nos comportemos. Eu vou começar em Neemias, capítulo 3. Alguém sabe do que trata o livro de Neemias? Bonito nome, né? Isso, a página está colada aí, né? É isso aí. Neemias capítulo 3. Qual era o cenário do livro de Neemias? Neemias recebeu notícias da cidade de Jerusalém. A cidade estava devastada. Havia pessoas vivendo numa situação de extrema pobreza, de muita dificuldade. E a cidade estava sem muros. Ela estava vulnerável. A qualquer momento podiam entrar pessoas ali maldosas e podiam pilhar, levar a lavoura, saquear as terras, fazer mal aos moradores da cidade. A cidade estava em perigo o tempo todo. E quando Neemias recebeu essas notícias, ele se contristou muito. E ele passou a buscar a Deus, pedindo perdão pela nação de Israel e pedindo graça ao Senhor para que aqueles muros fossem restaurados. Até que o rei olhou para o semblante de Neemias era seu copeiro, e falou: você está muito triste, o que está acontecendo? Então Neemias faz uma oração a Deus e apresenta a sua petição. Eu não posso ficar contente. A cidade onde os meus pais estão enterrados está sem muros. O que você está me pedindo? Eu quero autorização para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias começa, então, um trabalho lindíssimo de recuperação da muralha de Jerusalém. Não sei se você sabe, a muralha de Jerusalém era dupla. Havia 2 muros. E havia um corredor entre os muros. Uma cidade extremamente fortificada. Eles não tinham que construir um muro, mas 2. E havia 12 portas em Jerusalém. E eles setorizaram. Neemias teve uma sabedoria para administrar as coisas de Deus. E ele setorizou. Espalhou o povo e falou: cada tribo ou algumas pessoas serão responsáveis por determinados trechos do muro para que ninguém ficasse sobrecarregado. Então, olha que legal, no versículo 1 do capítulo 3, quem começou foram os sacerdotes. Quem se dispôs primeiro foi o sumo sacerdote. O exemplo sempre vem de cima. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Aqui eu tenho vários líderes. Aqui eu tenho vários líderes e pastores. Deixa eu me dizer uma coisa. Nunca espere, pastor, você que é pastor, nunca espere que a igreja se mobilize se você ficar parado. Nunca espere a contribuição da igreja se você não está disposto a dar a sua contribuição. O exemplo sempre vem de cima. Salmo 133 diz que o óleo desce pela barba e depois desce para as vestes. A responsabilidade sempre é da liderança. E aqui o sumo sacerdote chamou a responsabilidade, ele e os sacerdotes começaram a reedificar a porta das ovelhas. O versículo 2 mostra que até os habitantes de Jericó, que podiam falar: não temos nada a ver com esse negócio, meu, o problema é de vocês em Jerusalém, nós somos de outra cidade. Até os de Jericó vieram para ajudar. Mas quando a gente chega ao versículo 5, eles vão falando várias... Eu não sei se eram tribos, se eram famílias, eu não sei exatamente que grupos que eram esses aqui, né, que iam restaurando os muros, mas no versículo 5 diz que ao lado deles repararam os tecoitas, os da cidade de Tecoa. Mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Outra tradução fala ao seu governador. Havia um responsável por cada trecho. E todo o povo de Tecoa ficou com aquele
Aquele espaço ali, daquela porta até a outra, vocês vão fazer. Aí o povo começa, pedra, cimento e tal, e tem lá os assim, de braços cruzados. Oh, aí chega lá o governador e fala, como é que é? Vocês não vão ajudar? Não, desculpa, eu tenho sangue azul. Eu tenho sangue azul, isso não é para mim, não. A cidade está devastada. À mercê de saqueadores. Vulnerável. Nessa hora, meu querido, não tem rico e pobre. Não tem gente formada na faculdade, gente analfabeta. Não tem nada disso. Nessa hora, é todo mundo igual. Todo mundo pro muro. Mas sempre tem alguns que falam, eu sou de uma certa elite, eu sou de uma estirpe maior, eu tenho uma história aqui, não sei o quê, eu tenho um dom, sei lá o quê. Essa não é minha função. Ah, meu querido. Eu acho lindo que a Bíblia sempre registra essas coisas. Que nunca haja no nosso meio. Que nunca haja no nosso meio pessoas que se eximam de fazer as coisas de Deus, de cooperar com a obra de Deus, porque elas acham que elas têm um status diferente das outras. Na obra de Deus isso não existe. Vou repetir, na obra de Deus isso não existe. Somos iguais para servir ao Senhor. Deus podia, se quisesse, até mesmo lançar um flagelo ali. Talvez até contra aquela tribo. Mas Deus é misericordioso. Ele teve a mão, ele apenas mandou registrar aqui no livro. Um outro exemplo que eu acho incrível é o de Números capítulo 32. Daqui a pouco eu vou pedir para a Marcela me ajudar um pouquinho. Ainda não, Marcela, mas daqui a pouquinho eu vou precisar de tua ajuda aí, tá? Funciona? Funciona. Legal. Você está aguentando aí? Eu estou acabando já, viu? Eu não vou ler o capítulo todo. O capítulo é longo, eu não quero ler. Eu vou contando a história, tá bom? Espero que você acredite em mim. Se você não acreditar, você tem a noite toda para ler aí. Fica lendo aí depois, você pode conferir. Mas o povo de Israel, depois de 40 anos, estava para atravessar o Rio Jordão. E aí, o texto começa falando no primeiro versículo que os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em muita quantidade. Aí eles viram aquela terra de Gileade, Jazer, etc. E era um lugar ideal para o pasto. Aí lá no versículo 5, eles chegaram para Moisés, os seus líderes, né? Falaram assim, olha, faz um favor para a gente. Dá essa terra aqui para a gente, porque nós temos muito gado. Aqui tá bom para a gente. Aqui tá muito bom. E a gente não quer atravessar o Jordão, não. A gente tá bom aqui. Para o nosso trabalho, para o nosso meio de vida, para a nossa prosperidade. Tá bom. Suficiente aqui. A gente não quer passar para o outro lado, não. O texto vai continuar no versículo 6. Moisés ficou extremamente irritado. Moisés ficou louco da vida. E pior é que Deus já tinha falado para Moisés, ó, você prepare-se porque é a sua última, nós vamos para lá, vamos rodear ali, depois você acabou, você vai morrer, você não vai entrar na terra porque você me desonrou diante do povo. E aí Moisés fica tão preocupado, ele fala, quer dizer que os seus irmãos vão para a guerra e vocês vão ficar aqui? Os bonitinhos? Vocês vão ficar aqui, os bonitinhos? E aí, então, Moisés faz um discurso enorme que eu não vou ler agora, eu só vou salientar alguns pontos. No versículo 7, a primeira coisa que Moisés diz para aquele povo, para aquelas duas tribos, é que o desinteresse que eles tinham pela jornada seria um desestímulo aos outros que estavam indo. Por que vocês estão desanimando o coração dos filhos de Israel? Mas a terra era boa para eles. Eu estava fazendo a conta
se você olhar o começo do livro de Números, homens de guerra em Ruben eram 46.500. Está lá no capítulo 1º, 2º de Números. 46.500 homens. Homens de guerra de Gade eram 45.650. Eram quase 92 mil pessoas, eram quase 92 mil soldados a menos. E por que eles não queriam ir? Aqui tá bom para o nosso gado. Vocês vai todo mundo para lá, para o meio da guerra, e vocês aqui de braço cruzado, levando gado para apacentar. Nessa hora, na hora de entrar na terra que Deus prometeu, vocês estão de brincadeira comigo. Pode dar o nome que você queira. Eu li um comentário bíblico que dá a palavra certa. Eles foram extremamente egoístas. Eles foram profundamente egoístas, porque para eles interessava o gado deles, a prosperidade deles e o umbigo deles. Aí ele conta, aí Moisés continua. Ele, do versículo 8 até o versículo 14, Moisés está dizendo que a atitude do povo, ao desanimar os seus irmãos, seria da mesma ordem da atitude de 40 anos antes, quando os espias voltaram infamando a terra prometida e dizendo que o povo não teria condição de entrar. O povo desanimou e por isso passaram mais 38 anos andando naquele deserto. E ele está falando, vocês estão fazendo a mesma coisa, com outras palavras, de outra forma, mas no fundo é a mesma coisa, porque vocês estão desanimando o coração de seus irmãos. E ele está falando assim, Deus já se irou conosco uma vez. Quantas vezes mais Deus vai ter que se irar por causa da mesma coisa? E aí no versículo 15, ele diz uma coisa mais séria ainda. Se vocês não quiserem segui-lo, seguir ao Senhor, ele deixará vocês. É isso que está escrito aí? Não, o que está escrito aí? Todo mundo ia pagar o pato. Todo mundo ia colher a consequência. Por causa de 92 mil soldados. Que estavam mais preocupados com o seu gado. E vocês devem saber o seguinte, eu não sei se eu estava, algumas coincidências, não coincidências, algumas informações interessantes, né? Gade, quando nasceu, ele era filho da serva de Lia, Zilpa, o nome dela. E quando ele nasceu, Lia, que dava o nome para o filho, chamou Afortunada. Gade quer dizer fortuna, sortudo, próspero, rico. A tribo de Gade era riquíssima. Riquíssima. Tá bom para nós. Aqui tá bom. Tá bom. Aqui eu vou prosperar. Aqui eu vou. Tem muito a ver com o que a gente falou ontem em Tiago 4. E Moisés foi tão duro nas suas palavras, foi tão duro, que as tribos mudaram o discurso. Falaram, não, pera aí, não é assim. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos construir algumas cidades fortes para nossas crianças, para as nossas mulheres, vamos colocar o nosso gado aqui, nós vamos fazer alguns currais fortes para eles também. Nós vamos para lá, nós vamos entrar, os homens de guerra entrarão na terra para dominar, para conquistar. Depois, quando tiver todo mundo assentado, a gente volta. E Moisés concordou com essas palavras. O interessante é que se você ler o capítulo de 1 até o versículo 32, ele só fala de duas tribos. Você sabe, eu li 3 vezes, falei, eu não estou acreditando. Só tem 2 tribos mencionadas até o versículo 32, só Ruben e Gade. Mas olha no versículo 33. Moisés deu aos filhos de Gade, aos de Ruben, e o quê? A meia tribo de Manassés. De onde apareceu essa meia tribo? Alguém que ouviu uma conversa boa. Porque o assunto era só entre Ruben e Gade. E foi capaz de dividir uma tribo. Meia tribo de Manassés falou, também a gente não quer ir, não, tá bom aqui. Aí eu estava fazendo as contas, aquele número subiu, não eram mais 92, não. Eram quase 108 mil soldados. Presta atenção, meu querido, deixa eu falar uma coisa muito séria. É muito difícil o que eu vou falar, mas Jesus quer sempre o 100% da gente.
E quando a gente recusa o 100%, a gente acaba desanimando os outros e puxando os outros para fora, junto com a gente. Manassés não tinha nada a ver com essa história aqui. Mas quando Moisés distribui a terra, aceita aquela condição, mais meia tribo entra junto. Isso é um princípio bíblico. Agora, eu queria que a Marcela mostrasse o mapa aí, gente. Se quiser apagar uma luz aqui na frente, talvez seja bom para vocês enxergarem. Tem mapinhas, viu? Mapinha é bom. Vamos lá. Não está muito bom de ver, né? Vai ter que apagar a luz aqui. Tá bom. Isso, muito bom. Então, Rio Jordão aqui, Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés, que a outra tribo ficou lá no limiar lá do mar Mediterrâneo. Né? Então, eles não quiseram passar o Jordão. Agora, eu queria que você mostrasse mais um slide, Marcela. Agora, olha que coisa interessante. Eu estava observando esse mapa. Nunca era para eles terem conhecido esse espaço. Porque eles saíram lá do Egito, atravessaram o Monte Sinai por aqui e tal, e chegaram até aqui, em Cades Barnea. Era esse o ponto de eles entraram na Terra Prometida. Foi aqui que eles infamaram a terra. Foi aqui que o povo decidiu que não queria mais entrar. Não tinha nada de atravessar o Jordão, ninguém tinha falado de Rio Jordão. Não tinha essa história de Rio Jordão, era aqui, ó. E eles falam, não vai dar, nós somos como gafanhotos e tal. E aí eles começam a passar mais 40 anos dando voltas. Aí eles vão pelo outro lado. E na hora de entrar, o que eu quero dizer é que eles nunca teriam conhecido esse espaço aqui. Nunca teriam descoberto que essa terra era boa de gado, se tivesse atendido a voz do Senhor na primeira vez. Porque o plano de Deus para eles não é que eles ficassem daquele lado. O plano de Deus, volta lá aquele primeiro, Marcelo. O plano de Deus era todo mundo aqui, ó. E Deus teria espaço para todos eles. Aqui ficou Moabe, aqui ficou Edom, os midianitas ficavam aqui para baixo. Olha bem o mapa aqui. Quais são as tribos mais vulneráveis aos povos vizinhos? Porque não quiseram entrar lá. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Toda vez que a gente tem uma visão medíocre da vida cristã, aqui tá bom. Aqui tá bom. Eu cheguei, tá bom aqui para mim. Só que Deus não tinha isso. Deus tinha outro lugar. Mas meu gado é bom. Eu vivo desse ramo aqui. Esse é o meu negócio. Eu tenho minhas preferências, eu tenho minhas necessidades, eu tenho as minhas coisas. Tá, eu não quero passar para a Terra Prometida. Tá bom ficar bem pertinho dela. Eu não quero ir para lá. Não me leve junto. Só que Paulo escreveu: eu oro para que vocês aprendam a desejar as coisas excelentes. As coisas excelentes. O que Paulo estava dizendo é que há tesouros soberbos e incríveis em Cristo que nós deixamos de usufruir de conhecer porque a gente se contenta com o medíocre. Tá bom aqui para mim. Eu estou falando de mim também. Eu estou com um bom emprego, eu tenho um bom salário. Tá bom, eu não preciso de mais, não. E às vezes, Deus está querendo me levar a mim. Eu estou falando de mim, mas podia ser você. Deus está querendo me levar a um nível novo. E eu falo, não, mas tá bom, tá confortável aqui. Só que quando eu assumo essa postura, eu acabo carregando comigo, por exemplo, mais 4 que moram comigo. E eu posso carregar mais outros que estudam comigo. E eu posso carregar mais alguns que são mais próximos de mim aqui. E aí está todo mundo do lado de cá. Só que Deus queria levar a gente para o outro lado. A terra prometida. Onde mana leite e mel. Onde tem muita guerra, sim. Onde tem muito inimigo para desapossar. Mas um lugar de paz. Um lugar de espaço amplo.
um lugar de uma vida espiritual abundante, plena de propósito, de experiências incríveis com Deus e de um significado que a gente não conhece, porque a gente está contente com isso aqui. A nossa ganância, o nosso comodismo, o nosso egoísmo, às vezes nos levam a ser como essas tribos aí. Né? Eu quero, mostra mais um slide. As primeiras tribos, então, mais um. As primeiras tribos a receberem a sua herança, então, foram Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. E foram as primeiras a serem pilhadas no livro de Juízes. Vai lá olhar Juízes, não precisa agora, tá? Mas vai conferir depois, Juízes capítulo 3, quando começa a pilhagem do povo de Israel, porque ele se afastou do Senhor. Os primeiros que foram atacar foi o rei da Mesopotâmia. Mesopotâmia é essa região aqui, ó. Olha lá o Rio Jordão lá, pequenininho. Quem que está mais perto lá? Gade, Ruben e Manassés. O segundo povo que foi ali pilhar o povo de Israel foram os moabitas. Volta o slide para mim lá. Volta para trás aí. Mais um. Moab está aqui, ó. Ruben, Gade, Manassés. Se a gente vive na mediocridade espiritual, nós somos os primeiros a sermos pilhados pelo inimigo. E o Senhor fala, você não precisa disso, eu tenho coisa melhor para você, eu tenho a terra prometida. Eu te tirei da casa do faraó, não é para você ficar penando aqui com o inimigo no teu cangote. Eu te tirei da escravidão de Satanás para te colocar reinando com Cristo. Eu te tirei da escravidão do pecado e te levei para o reino do Filho do meu amor, para você usufruir das bênçãos. Deus formou a igreja para revelar as grandezas de Cristo, mas as grandezas de Cristo não estão aqui, elas estão lá, elas estão do outro lado. E Jesus está nos chamando para atravessar o rio. É para atravessar o rio. E para de falar, está confortável, está bom aqui, eu não quero. Deus não quer essa conversa hoje. Deus quer que nós aprovemos as coisas excelentes. O excelente está do outro lado, leite e mel. E ali, Alice outro dia achou um vídeo lá que está dando leite e mel a rodo em Israel. Foi um vídeo, uma coisa assim. Está dando leite e mel, literalmente, lá em Israel. Não sei onde você achou esse vídeo aí. Vamos para frente mais um pouquinho, Marcela? E aí eu quero ir com vocês a Marcos capítulo 5. Não, deixa isso aí. Marcos capítulo 5. Não vou ler a história também. Não vou ler a história. Está aqui o Rio Jordão, né? Ok? Está vendo aqui o Rio Jordão? Está vendo aí, Glaucio? Aqui está Gerasa, ó. Aqui ficavam os gaditas. Por isso que chama o gadareno, que vem de Gade. Jesus atravessa o rio e vai encontrar o gadareno. Você conhece a história do gadareno? É um homem que estava possuído por uma legião de demônios, não é? E assim que Jesus chegou, ele se apresentou incontrolável homem, completamente nu. Ninguém conseguia dar jeito naquele homem. Quando aquela entidade encontra Jesus, imediatamente ela tem que se curvar diante do senhorio de Cristo. E Cristo dá uma ordem. Eles clamam ao Senhor que não os mande para o abismo, mas que os mande para aquela manada de porcos que havia por ali. E eram 2.000 porcos. Eram 2.000 porcos. E Jesus permite. E eles vão para os porcos, e os porcos se jogam de despenhadeira abaixo. Você conhece a história. Ali eram os gadarenos, ali era território de Gade. Mas o interessante é que quando eles chegaram àquela região, eles eram criadores de gado. Mas quando Jesus chegou, eles não criavam mais gado. Eles cuidavam de porcos. E você reconhece na Bíblia o valor do boi, e você sabe para o judeu o que o porco representa. É o que tem de mais asqueroso.
de mais abominável. Oi? Até o dia de hoje. Era uma tribo riquíssima, os gadarenos, Gade, afortunado, próspero. Tá bom aqui para mim, tá bom aqui para mim, tá bom aqui. Gade não colheu isso, nem aqueles que entraram lá, mas seus sucessores colheram. Porcos. E quando Jesus foi lá e expulsou, e eles entraram na manada, o que fez o povo de Gade? Jesus, sai daqui, a gente não quer nada com você. Está dando prejuízo para a gente. As coisas de Deus são tão óbvias, meu querido, mas é que elas tocam o nosso coração porque a gente sabe que vai mexer com nossos valores. E que vai provocar mudança ou na nossa rotina, ou na forma de administrar nossos bens, ou o tempo. E a gente não gosta disso. Mas, sabe, Jesus falou, eu tenho uma terra prometida para você. Eu quero te colocar lá dentro. Você não quer entrar lá? E muitas vezes nós preferimos essa abundância medíocre. No caso aqui deles era a riqueza, né? Muitas vezes nós preferimos essa coisa medíocre da nossa vida cristã às bênçãos incontáveis e preciosas que Deus tem para a gente. Até hoje o povo de Gade não mudou o perfil. Até o tempo de Cristo não havia mudado. Eles eram do mesmo jeito. Nosso bem está em primeiro lugar. Jesus vai embora e está dando prejuízo. Eles continuaram confiando nas riquezas deles, mas não eram capazes de perceber o declínio da riqueza deles. E nós? Eu volto a Filipenses capítulo 5. Primeiro, perdão, capítulo 5 vai ser difícil. Em Filipenses, isso é muito herege. Estamos aqui só em Filipenses capítulo 1. Pode desligar aí, Marcela. Obrigado. Versículo 9. Eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes. Existe uma excelência em Cristo, que Deus quer que nós conheçamos, para sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando uma igreja tem membros que cooperam, esses membros crescem, eles amadurecem. E quando eles amadurecem, eles dão fruto. E quando uma igreja dá fruto, ela passa a cooperar mais ainda com o evangelho, porque está sendo boa a experiência. E quando ela coopera mais com o evangelho, ela amadurece mais e vai dar mais fruto ainda. E quando ela dá mais fruto, ela descobre que é bom o gosto da excelência, que é um gosto insubstituível, e ela fala, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Nunca é tempo de cruzar braços na vida cristã. Se está bom, a gente trabalha porque está bom. Se está difícil, a gente trabalha porque está difícil. Mas a gente trabalha sempre. E sempre mais. E sempre mais. Porque Deus tem coisa excelente do outro lado. De forma que se em algum momento você está se sentindo de braços cruzados, em nome de Jesus, descruze seus braços. Deus tem coisas excelentes para você. Mas você só vai experimentar quando colocar a mão na massa. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa igreja aqui. Quero te agradecer porque o Senhor está trazendo tua revelação. Nós queremos dizer para o Senhor, como igreja Água da Rocha, que nós queremos obedecer a tua voz. Nós não queremos a mediocridade. E nem na minha vida, nem na igreja. Nós não queremos a mediocridade. Nós queremos glorificar o Senhor de acordo com a tua grandeza. Nós queremos glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor com nossas vidas, conforme é a tua excelência. É o desejo do meu coração, Senhor.
É o desejo do meu coração. E eu quero abençoar todos os meus irmãos aqui, que estão aqui à minha direita, aqui à minha frente e ali à minha esquerda. Eu quero abençoar a vida de cada irmão meu aqui, que seja desafiado. Aqueles que estão vendo pela internet, daqueles que vão ver durante a semana, eu quero abençoar a cada um com essa palavra. E quero pedir que o teu espírito incomode profundamente. E que o Senhor faça gerar no nosso meio um espírito de amor tal uns pelos outros, que nós queiramos estar juntos trabalhando e cooperando para o Evangelho. Senhor, são momentos difíceis no mundo, na igreja também, mas tudo estava previsto. O Senhor disse que seriam tempos difíceis. Não podemos ficar admirados dessas coisas. Estamos vivendo os últimos dias. Os tempos seriam difíceis mesmo. Mas neste momento, Pai, de tempos difíceis, nós queremos nos levantar diante do Senhor e pedir que o Senhor nos conduza ao outro lado do Jordão e nos enche das excelências do Teu reino, para que possamos refletir a Tua glória. É a minha oração para nós, para esta igreja, para toda a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem vai fazer a ceia? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, em Lucas 22, 14. Enquanto isso, quer testificar um pouco do que você falou, viu, Fábio? Já começou a incomodar. O Espírito já está incomodando. Quinta-feira pela manhã, a gente estava em casa e eu falei para si, eu falei, eu tenho um sentimento ruim de que eu não estou no centro da vontade do Senhor. Acho que eu não estou vivendo tudo que Ele tem proposto para mim. Mas eu louvo a Deus porque Ele incomoda a gente mesmo. E sei lá, não tem nada a ver com a ceia isso aqui. Mas sabe, irmãos, com certeza o Senhor tem coisas excelentes para que cada um de nós vivamos. E eu não quero deixar de viver as coisas excelentes. Eu não quero, seja lá por qual motivo, estar fora do centro da vontade dele. Eu não quero, sei lá por qual motivo, deixar de andar por aí e abordar as pessoas pela rua e falar do amor de Jesus. Eu não quero ficar alheio à dor do próximo. Eu não quero deixar de orar por um enfermo, seja sei lá por quê, por qual motivo for. Eu não quero aqui repetir, ficar, sei lá, tudo que o Fábio já pregou. Mas que realmente o Espírito Santo nos toque. E nos leve a
a esse lugar onde a gente pode ouvir a voz dele. E ele fala, vai lá. E a gente vai. Ou ele fala, fica aqui. E a gente fica. Que assim seja na vida de cada um de nós. Mas voltando para Lucas 22. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Até aqui. Eu acho que tem tudo a ver, né, o que eu estava falando antes, sim. É esse lugar de comunhão. É esse lugar que o Senhor nos tem chamado e tem proposto para que a gente coma do corpo dele, que a gente beba do sangue dele. Esse lugar onde relembramos o sacrifício que ele fez para estabelecer uma aliança, uma nova aliança pelo sangue dele conosco. Uma aliança que proporciona que nós possamos andar e entrar pelo novo e vivo caminho e ter esse encontro com ele. Mas é tão maluco, porque ali no versículo 17 ele diz, recebei e reparti entre vós. E foi tão maluco, porque enquanto o Fábio pregava e ele falava dessa coisa, tinha muito dessa coisa da unidade, né? Junto, e vamos lá, não separa, não fica aqui, não vai, vamos para lá, e sei lá. E Jesus falou, recebei e reparti entre vós. Então, ditas essas coisas, eu quero convidar todos para virem à mesa e pegarem o cálice, pegarem o pão. E se você sentir no seu coração o desejo de receber, de tomar e repartir, faça. Troca com o irmão, reparte com ele. Faz como o Senhor falou. Não que isso seja a maneira, já foi partido, alguém já orou, alguém já deu graças, alguém já partiu por todos nós. Mas sabe, que a gente possa experimentar um pouco mais dessa comunhão entre nós e com o Senhor. Em nome de Jesus. Podem vir.
A palavra do Senhor em Mateus 22, 37, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu tenho escutado um pouco de Heloísa Rosa e ela ministra essa palavra. E ela diz que quando a gente ama o Senhor de todo o coração, quando a gente ama Ele de todo o coração, se o nosso coração é dele, Ele tem o nosso dinheiro, Ele tem a nossa família, Ele tem tudo que é nosso. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa de nada. Mas quando a gente ama de todo o coração, tudo é dele, tudo é para Ele. Então eu convido você essa noite, traga aqui seus dízimos, as suas ofertas, porque o seu coração é dele, porque o seu amor é dele, porque o seu dinheiro é dele, porque você vive para ele. Amém? Estenda suas mãos para os dízimos e para as ofertas e vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nosso coração é todo teu, Senhor. A nossa família pertence a ti, Senhor. O nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa casa, tudo vem de ti, Senhor. E nós vivemos para ti, Senhor. Pai, nós agradecemos hoje por tudo que nós temos. Porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, Senhor. Que essa semana seja uma semana de vitória, que essa semana seja uma semana de intimidade com o Senhor. Que essa semana a gente possa mergulhar, Senhor, em te conhecer, em prosseguir em te conhecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe todos aqui, Senhor, e que esses dízimos e que essas ofertas sejam usadas no teu reino, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Algo que, alô, algo que inquieta o meu coração nesses dias. Eu quero desafiar a igreja, convocar a igreja, cada um, individualmente, cada um, independente de idade, a deixar de lado essa alienação em que às vezes os crentes vivem. Nós somos participantes do governo de Deus sobre a história. Eu não quero ler mais textos da Bíblia, mas se você ler em Atos capítulo 4, a oração, eles mencionam o que estão vendo acontecer com os príncipes e com os governadores de Jerusalém e daquela região e o que fizeram com Jesus. E eles reconhecem que a mão de Deus determinava as coisas, ele era Senhor da história. Eu sinto que nós estamos, como nação, anestesiados, catatônicos, sem reação. Porque a imagem que tem hoje na mente
é de uma sala com caixas abertas e malas abertas e montes de dinheiro. Isso apareceu, a turma fala, oh, que horror, e fica nisso. Não aconteceu nada com essa descoberta. E essa descoberta não é de um caso, de um homem. Ela é o retrato do que está sendo feito por todos aqueles que fazem as leis nesse país. É o retrato daqueles que estão nos governando, que estão fazendo leis anti-Deus, leis prejudicando nossos filhos na escola. Esse pessoal está dominando. Eu não estou falando aqui de partido, de política, de nome, eu estou falando, não acontece nada. Tem os ministros de toga supremo e não são supremo de coisa nenhuma, porque eles veem essas coisas acontecendo e não mexem um dedo. E eu não quero que nós mexamos dedos. Eu quero que nós dediquemos, como fazia Daniel 3 vezes ao dia, uma oração a Deus, para que faça vencer a verdade, para que acabe com a injustiça. Havia uma profecia que está se cumprindo, mas ela está devagar para o meu gosto. Claro, Deus é que é o Senhor do tempo, eu não quero censurar Deus. Mas a profecia é que as coberturas do Congresso cairiam sobre aqueles ímpios todos. Era uma figura, eu acho que não é literalmente o concreto quebrar e cair. Isso está acontecendo, mas está devagar demais. Porque os homens são tão insensíveis que eles veem isso acontecer e falam, é comum, todo mundo faz. É duro viver debaixo dessa opressão, dessa malignidade. Mas a igreja pode interferir. Eu quero convocar cada um desta igreja a orar ao Senhor 3 vezes por dia. E falar, Senhor, faz prevalecer a tua justiça, faz prevalecer a verdade. Mata, extermina este espírito de entorpecimento que domina a todos nós. Porque nós também ficamos assim, como se não tivéssemos... Na verdade, as nossas mãos estão atadas do ponto de vista de ação humana. Mas nós temos a oração que o Senhor atende. E nós podemos clamar ao Senhor para quebrar essa dominação maligna sobre esse país. É a única coisa que podemos fazer, mas é muita coisa, porque nós somos homens e mulheres de fé. Então, quero convocar vocês para orar isso, amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto. Pai amado, ouve a nossa oração que faremos. Nós não temos prazo para terminar. Talvez devêssemos orar até acontecer, mas eu sei que o Senhor vai intervir. E alguma coisa inaudita vai acontecer. Mas hoje eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra aqui, porque o Senhor continua sendo o nosso Deus. O Senhor Jesus é o nosso Salvador e o nosso Redentor. E ao Senhor nos reportamos, de modo que eu não sou infeliz pelo que vejo acontecer, porque eu tenho a felicidade do Senhor, a paz do Senhor, a fé e a confiança no Senhor. E é no teu nome que oramos. Que a tua graça maravilhosa, Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo continuem regendo a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Podem se abraçar. Vamos.